A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando a revista da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical, o último trimestre de 2020. O título de hoje, A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Nós estamos vendo o nosso tema geral, a fragilidade humana e a soberania divina. E dentre os assuntos que nós estudamos, esse aqui, a teologia de Eliú, é o assunto que vai destacar de maneira mais enfática a soberania divina. E nós estaremos vendo que deve existir um equilíbrio, mesmo nos atributos divinos. A introdução vai nos dizer assim: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, do capítulo 32 ao capítulo 37. A teologia dos amigos já foram apresentadas, foi um apanhado de alguns capítulos, porque estava dentro de um ciclo de debate. Jó argumentava, o seu opositor, podemos dizer assim, o seu amigo argumentava, Jó contra-argumentava, então tinha ali um ciclo de debates. Eliú não participa desse ciclo, ele vai surgir agora. E vai surgir de maneira arrogante, vamos dizer assim, porque no início do capítulo de Jó 32 vai dizer assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque esse se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. O texto vai dizer aqui, no primeiro verso, porque Jó era justo aos seus próprios olhos, por isso eles deixaram de responder a Jó. Na verdade, esse texto deve ser compreendido com similaridade acerca do que Jesus falou para os seus opositores. Ele disse: qual de vós me convence de pecado? Ou seja, qual de vocês podem me acusar de um determinado pecado e podem provar que eu cometi determinado pecado? Então Jó, ele era justo diante dos seus olhos, porque ele entendia que ele não tinha pecado, e os seus amigos ficaram irritados porque não conseguiam provar o contrário. Acusavam Jó de ter pecado, baseado na sua interpretação teológica, porém não conseguiam provar que Jó tinha pecado. E o texto vai nos dizer aqui que o Eliú acendeu a sua ira contra Jó, e acendeu-se também a sua ira contra os amigos de Jó. Nós vamos ver que o Eliú, ele vai acusar Jó em determinado momento de ser orgulhoso. Porém, nós vamos encontrar em Eliú uma expressão de orgulho e de soberba. Quando nós encontramos no capítulo 33, quando ele diz assim, capítulo 32, verso 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Eliú vai dizer então que estava esperando que os anos mostrassem sabedoria, que a cabeça branca mostrasse sabedoria. Isso se referindo aos 3 amigos de Jó, porque o texto menciona que ele é mais jovem do que eles. Em outras palavras, ele está dizendo, já que a idade, a vivência, a experiência não pôde argumentar contra Jó, então eu farei isso como representante de Deus aqui. Eliú se coloca como a boca de Deus naquele momento. Qual que é a falha da teologia de Eliú? A mesma falha dos seus amigos. Nós vamos ver que os seus amigos diziam que Jó estava naquela situação porque ele havia pecado, que Jó estava naquela situação porque tinha pecado oculto. Uma pessoa pode estar numa situação dessa porque está pagando alguma coisa? Pode. Uma pessoa pode estar numa situação dessa porque tem pecado oculto? Pode. Qual que era o erro da teologia dos amigos de Jó? Não admitir exceção. E aqui na teologia de Eliú,
ela vai se aproximar muito mais de uma realidade do que a teologia dos amigos. Qual que é o problema dessa teologia? Que também não admite exceção. Ele vai colocar que o sofrimento na vida do homem tem função pedagógica. Mas eu pergunto, todo sofrimento tem função pedagógica? Não existe nenhum sofrimento que a pessoa está passando por ele como lei de semeadura, porque ela fez um mau plantio na sua vida e hoje está colhendo? Vamos supor uma pessoa que traiu dentro do casamento e contraiu o vírus HIV. Isso é pedagógico? Não é lei de semeadura? Então nós devemos entender que Deus pode de fato usar o sofrimento, a enfermidade, as situações difíceis de forma pedagógica, mas admite exceções. Nem sempre, quando as pessoas estão passando por isso, é porque Deus está ensinando alguma coisa. Vamos adiante. Tópico primeiro, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Era a argumentação de Eliú, e o primeiro subtópico vai nos dizer assim: Deus é soberano. Essa era a argumentação de Eliú. Eliú vai dizer para Jó, fala assim, olha, se Deus quiser te responder, ele pode, mas se ele não quiser, não tem problema nenhum nisso, porque ele é soberano. A ideia de soberano é alguém que governa sem pedir opinião para ninguém, sem depender de interferência de ninguém. O Eliú vai dizer também que se Deus quiser ficar em silêncio, não há problema nenhum nisso, que ele pode ficar em silêncio e pode até não explicar o motivo do seu silêncio, porque ele é soberano. E nós veremos que isso é uma realidade. Porém, nós encontraremos também no decorrer dessa lição que os atributos divinos, eles estão em equilíbrio. Nós não podemos destacar a soberania divina e esquecer do amor divino e da misericórdia divina, porque todos os seus atributos, eles estão em equilíbrio. Subtópico segundo vai dizer assim: o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Então Eliú vai argumentar aqui o seguinte, que na verdade não é Deus que está em silêncio. Ele vai argumentar contra Jó que não é Deus que está em silêncio, mas é que Jó não está numa posição tão arrogante, tão orgulhosa, que não consegue ouvir o que Deus está falando. E nós conhecemos pela palavra de Deus que muitas vezes Deus quis ficar em silêncio. Sabemos, por exemplo, que quando Ana orava por Samuel, Samuel nasceu e cresceu dentro da casa do Senhor, Deus, quando foi se manifestar, Deus não falou com Eli, que era o sumo sacerdote. E nós entendemos com isso que Deus não queria falar com Eli. Eli era um homem que conhecia a voz de Deus, mas Deus não queria falar com ele. Com quem Deus foi falar? Com um menino. Inclusive um menino que não conhecia a voz de Deus ainda. Que quando Deus falou com ele, ele correu para Eli e falou: por que você me chamou? Ele falou: não te chamei. E isso aconteceu por 2 ou 3 vezes, e ele entendeu que Deus chamava o menino e falou: olha, a próxima vez que ele te chamar, você fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E amanhecendo o dia, sabendo que Deus tinha falado com o menino, ele fala assim: olha, não me oculta nada. O que foi que Deus te falou? E Samuel começa a relatar e diz assim: ó, Deus falou que vai cortar você do sacerdócio, Deus falou que vai matar os seus filhos porque eles estão profanando o santuário, estão profanando o nome do Senhor. Ora, por que Deus não falou tudo isso com Eli? Porque Deus não queria. Mesmo Eli conhecendo a voz de Deus, Deus estava querendo falar com o menino que não conhecia a sua voz ainda. Vemos também no caso de Saul, que Saul desobedeceu tanto a Deus, que a Bíblia vai nos dizer: Deus não falava com Saul, o Senhor não falava com Saul, nem por sonho, nem por visão e nem por urim. Deus quis ficar em silêncio. Naquela ocasião, Deus não quis falar com Saul, como de fato não falou. E nessa ocasião, Deus também não falou. E existe um porquê dele não ter falado. Então nós devemos reconhecer que muitas vezes Deus fica em silêncio. E às vezes isso é até parte da nossa aprovação.
É com isso, o Eliú vai acusar Jó de pecado de orgulho. Fala assim, você é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que Deus fala e você não consegue nem escutar. E ele vai argumentar que Deus fala de muitas maneiras, que Deus fala por visão, que Deus fala por sonho enquanto nós dormimos. E isso de fato pode acontecer. Um dia desses eu estava dormindo e eu sonhei que uma das minhas filhas me abraçava e chorava no meu ombro. E de manhã eu mandei uma mensagem para ela, perguntei se estava tudo bem e ela me relatou um problema pelo qual ela estava passando. E aí nós fomos orar acerca desse problema. Então, de fato, Deus fala por sonho, por visão, mas a acusação de Eliú é uma acusação muito grave ao dizer que Jó não conseguia ouvir o que Deus estava falando porque ele era muito orgulhoso. Quando na verdade nós já vimos que quem era orgulhoso e soberbo era o próprio Eliú. Subtópico terceiro, o mistério da redenção. Eliú destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. E vai dizer o seguinte, por causa dela ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Por causa dela o quê? Por causa da enfermidade. Capítulo 33 de Jó, versos 23 e 24, vamos dizer assim. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. A grande maioria dos comentaristas concordam aqui que é uma referência ao próprio Senhor Jesus, que isso aqui seria uma teofania, uma manifestação divina em forma de pessoa, em forma de anjo, em forma de outros elementos. Então aqui seria uma teofania, quando o próprio Senhor Jesus estaria se apresentando para restaurar a sorte de Jó. Por que nós podemos deduzir isso? Porque ele fala de um mensageiro, fala de um intérprete e fala de alguém que pudesse declarar a sua retidão e oferecer resgate. Então nós cremos que isso se refere ao próprio Senhor Jesus. Tópico segundo, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Subtópico primeiro, a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Basta dizer que os amigos argumentavam o seguinte, Jó, você só pode estar em pecado, porque Deus não faria injustiça. Ou você é justo, ou Deus é justo. Não dá para ter, não dá para os dois serem justos ao mesmo tempo. Então, se Deus está fazendo isso aí com você, é porque você pecou. E isso aconteceu com os 3 amigos de Jó, e vai acontecer aqui também na pessoa de Eliú. A argumentação é que Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Subtópico segundo, o caráter justo de Deus. Aqui o Eliú, ele passa a descrever o caráter justo de Deus, mostrando que ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Capítulo 34, verso 11, vai nos dizer assim, pois segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Ele prossegue argumentando nessa justiça divina. Vai dizer também que ele não precisa prestar contas ao homem, no verso 13. Quem lhe entregou o governo da terra e quem fez todo o mundo? A argumentação de Eliú é o seguinte, alguém deu o governo da terra para Deus? De maneira que ele deva prestar conta? Quem colocou o governo do mundo nas mãos dele? De maneira que ele tenha que prestar relatório? Essa que é a ideia aqui. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Capítulo 34, versos 14 e 15 diz assim, e se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então a argumentação de Eliú é o seguinte, ninguém pode pressionar Deus, ninguém pode obrigar Deus a sustentar a vida no mundo, porque ele faz isso porque ele quer.
E ele vai argumentar também que Deus não faz acepção de pessoas, tanto reis, homens comuns como poderosos, todos estão diante de Deus. Vai argumentar também o seguinte, que Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Por que é que Eliú vai falar isso? Que Deus é onisciente e não precisa entrar em juízo com o homem porque ele sabe todas as coisas. Porque no capítulo anterior, Jó vai dizer assim: pesa-me em balanças fiéis e eu sairei livre. Porque Jó acreditava na sua inocência, tinha consciência de que ele não tinha blasfemado, que ele não tinha pecado contra Deus. Por isso o Eliú vai usar essa argumentação. Se você está gostando desse vídeo, se ele está abençoando a tua aula, se essa pré-aula já está fortalecendo o seu conhecimento para a sua aula, não deixe de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de compartilhar com seus amigos para fortalecer assim o nosso canal. Subtópico terceiro, a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Isso é uma pergunta que Eliú faz para Jó. E ele vai argumentar o seguinte: Deus não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento divino. Ele vai mencionar muitas vezes o nome do Todo-Poderoso, e uma coisa que nós vamos encontrar aqui, que o nome do Todo-Poderoso ele vai aparecer por 31 vezes, ou seja, Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Agora, uma coisa que o Eliú deixa escapar é o seguinte: tudo que Deus faz, ele faz de acordo com o seu caráter. E mesmo ele sendo soberano, ele tendo autonomia e poder para fazer todas as coisas, Deus se restringe de algumas coisas. Perceba que eu disse que é Deus que se restringe, não que alguém restringe a Deus. Existem coisas que Deus não pode fazer. E ele não pode fazer porque alguém o impede? De forma alguma. Basta que nós leamos Hebreus 6,18, que vai dizer assim: nas quais é impossível que Deus minta. Ora, por que é impossível que Deus minta? Deus, como soberano, se ele quiser, ele não pode mentir? 6,18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Por que é impossível que Deus minta? É impossível que Deus minta porque todas as coisas que Deus faz, ele faz de acordo com o seu caráter. Então, os atributos divinos, eles estão em equilíbrio. Nós não podemos destacar a soberania divina, que tem o poder de fazer todas as coisas, e nos esquecermos do amor e da misericórdia de Deus em favor do homem. Deus, de fato, ele pode fazer o que ele quiser. E Deus não precisa falar nada para ninguém. Mas Deus não fala? Basta que nós vejamos quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: porventura ocultarei eu a Abraão aquilo que eu faço? Sendo que ele vai ser pai de uma grande multidão? E a Bíblia nos diz que Deus se dirigiu a Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Por que é que Deus fez isso? Como soberano, por que é que ele teria que falar aquilo para Abraão? Porque os seus atributos estão em equilíbrio. E Deus honrou e amou Abraão, por isso fez dessa forma. Então, o que impede que Deus minta? O seu próprio caráter. O que impede que Deus cometa a injustiça? Ele, como soberano, ele não poderia cometer a injustiça? Poderia. Mas ele não faz por causa do seu próprio caráter. E como é que o caráter de Deus impede que ele minta? Se Deus quiser, ele não pode mentir? Pode. Mas o caráter de Deus não vai fazer com que ele queira. Deus não vai querer mentir. Porque as coisas que ele faz de acordo com o seu caráter.
Muito bem, vamos adiante. Tópico terceiro, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Primeiro subtópico, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus três amigos. Os três amigos acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido. Eliú também vai por esse caminho, mas ele vai além. Ele vai dizer que através do sofrimento Deus ensina o homem. Vai mostrar que existe um caráter pedagógico no sofrimento. Isso é verdade? É. E por que Eliú estava errado? Porque não se tratava do caso. No caso de Jó, isso não era uma realidade. Essa realidade, essa verdade, não se aplicava ao caso de Jó. Vamos adiante. Na verdade, nós sabemos hoje, pela leitura e interpretação do texto, que Jó estava passando por tudo aquilo devido à presença de Satanás, o desafio de Satanás. E não porque Deus estivesse ensinando alguma coisa para ele. Isso é tão verdade que depois que tudo isso aconteceu, Deus não explicou nada para Jó, que ele passou por aquela prova porque Satanás tinha lançado um desafio. Subtópico segundo, para nós caminharmos para o final. Adorando a Deus na tormenta. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Mas nós temos que lembrar que a aposta do diabo não era que Jó murmuraria, não era que Jó reclamaria da sua situação. A aposta do diabo é: tira o que ele tem, toca na sua saúde, pele por pele, tudo quanto o homem dará pela sua pele. Toca na sua carne para ver se ele não te nega na tua face. Por isso a Bíblia vai dizer: com tudo isso, Jó não pecou com a sua boca. Na conclusão, para nós resumirmos o que nós vimos aqui da teologia de Eliú, primeiro, ele defende o direito de Deus ficar em silêncio. Segundo, destaca a soberania divina. E terceiro, vê no sofrimento um papel pedagógico. E eu quero falar com você que talvez esteja sofrendo nesse exato momento, esteja passando por luta, esteja passando por prova. Essa prova, essa luta, esse sofrimento pode vir de uma tentação do próprio Satanás querendo te derrubar. Ela pode vir de lei de semeadura, de coisas que você plantou e agora você está colhendo, e pode vir de uma provação divina. Se for de lei de semeadura, a recomendação bíblica é que você colha tudo o que você tem para colher, peça a graça a Deus para te ajudar a colher tudo o que você tem para colher e plante uma outra semente para colher um outro fruto. Se é uma provação divina, descanse em Deus e passe por essa aprovação, porque a aprovação ela vem para provar. Quando um professor aplica uma prova para um aluno, ele não quer matar o aluno, não quer que o aluno saia da escola ou que o aluno fuja, ele quer que o aluno seja aprovado. Agora, quando o diabo tenta para derrubar. Por isso a Bíblia vai nos dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe e até a próxima.